Olá, eu sou a Bárbara Dias e hoje vamos falar sobre 5 coisas que não deve fazer quando for decorar a sua casa de banho. Sabia que a casa de banho é das divisões mais caras de alterar e decorar? Sem falar que é a divisão mais usada por todos nós. Casa de banho nós usamos diariamente. E hoje vamos falar sobre 5 coisas que não deve fazer quando for decorar esta divisão. E claro, soluções. O primeiro erro, e é o mais comum, é sobre os acessórios. Estou a falar de toalheiros, cabides, porta-bolos. Pois é, há uma grande quantidade de pessoas que se esquece de pensar nestes pormenores quando inicia o projeto de decoração. E não falo só de quem não é da área e está a fazer as coisas por casa. Falo também de alguns profissionais que às vezes se esquecem. Então, não se esqueça de incluir todos os acessórios necessários quando estiver a planear decorar esta divisão. Veja bem quais os acessórios que quer e, acima de tudo, se cabem no espaço previsto ou não. Meçam tudo direitinho. No caso de não haver muito espaço na casa de banho, use a altura das paredes para criar esta arrumação. Também pode pensar em mandar fazer alguns acessórios ao seu gosto e com os materiais que mais gosta. Vou mostrando aqui algumas imagens para ilustrar aquilo que vou falando com vocês, ok? Segundo erro muito comum são os móveis de casa de banho serem aglomerados de madeira. Nesta divisão há mesmo muita umidade e por melhor que seja o aglomerado que você escolheu, ele não irá resistir por muito tempo. Terceiro erro cometido e muito cometido é a iluminação. Por norma, a opção mais escolhida para esta divisão é uma luz central no teto. Na casa de banho, o que resulta muito bem é trabalhar com dois tipos de iluminação. A iluminação geral, que irá iluminar a divisão num todo, e a iluminação auxiliar, aquelas que nós costumamos ver nas laterais do espelho ou no próprio espelho. Esta vai iluminar muito bem o nosso rosto, ao contrário da luz que vem do teto, que irá criar algumas sombras na sua cara. Quarto erro são os revestimentos. Para um peso na casa de banho, opte por um revestimento que não escorregue, antiderrapante. Quinto e último erro é sobre medidas. Convém sempre ter noção das medidas para dar início a uma remodelação, alteração do espaço de decoração, sendo que podemos sempre adaptar as medidas para nós, seja em altura ou largura. Por exemplo, a medida mínima na zona da sanita é de 70 cm. Óbvio que se você for uma pessoa grande, estes 70 cm não serão suficientes. Aqui só terá que adaptar para 80 ou 90, por exemplo. Esta medida que refiro aqui é para considerar numa divisão e não naquelas boxes que costumamos ver, por exemplo, nos centros comerciais, ok? Aí terá que ser mais largo. Já na frente da sanita, convém que tenha um mínimo de 60 cm, mas claro que a medida pode sempre ser aumentada caso você seja muito alto. A zona de duche deverá ter um mínimo de 70 por 70, mas claro que se você for grande, altere as medidas conforme necessário. E se tiver área suficiente, pode sempre criar um espaço maior, retangular, que lhe permita até ter portas de correr. Por fim, o lavatório aqui, as medidas vão depender do que você escolher, qual o tipo de lavatório e quais as torneiras, etc. O ideal é escolher sempre primeiro as peças para assim ter a noção do espaço que elas irão ocupar. No caso de não ter muito espaço, faça exatamente o contrário. Meça e escolha as peças consoante as medidas. E é isto. Digam-me aqui se gostaram do vídeo, se gostaram do tema e não se esqueçam de subscrever o canal para me continuarem por aqui a seguir. Beijinhos!